Olá, amigos do canal Varal. Hoje vamos falar das 7 maravilhas do mundo, as cidades mais antigas do mundo. Curte, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. As 7 maravilhas do mundo moderno, elas são as conhecidas. Vamos falar: a Grande Muralha da China, a cidade de Petra, na Jordânia, o Cristo Redentor no Brasil, Machu Picchu no Peru, Chichén Itzá no México, o Coliseu de Roma e o Taj Mahal na Índia. A lista das 7 maravilhas do mundo moderno foi um resultado de uma votação mundial organizada pela organização New Open World Corporation, divulgado em 2007. Mas também tem outras 7 maravilhas em outros tipos, outras categorias. Ou seja, as 7 maravilhas do mundo antigo, por outro lado, são a Grande Pirâmide de Gizé, a única ainda existente, os Jardins Suspensos da Babilônia, a estátua de Zeus em Olímpia e o Templo de Ártemis em Éfeso, e o Mausoléu de Álica Março no Colosso de Rhodes e o Farol de Alexandria. Mas, por outro lado, temos também as 7 cidades mais antigas do mundo. Vamos conhecê-las? A história da humanidade, ela sempre é marcada pelo surgimento de centros urbanos que funcionaram como berços das civilizações, testemunhando os primeiros avanços tecnológicos, culturais e sociais. Entre esses lugares, algumas cidades se destacam por terem sido o quê? Habitadas de forma contínua por milhares de anos. Muitas antigas, cidades antigas. Essas cidades não apenas existiram ao tempo, mas também elas conservaram elementos únicos de suas culturas, de suas arquiteturas, de suas tradições, passando por diferentes civilizações. São conquistas e transformações históricas que aconteceram ao longo do ano. Elas são exemplos vivos de resiliência e continuidade, oferecendo um vislumbre de nossos antepassados que viviam, trabalhavam e lá elas se organizavam. Localizadas em regiões como o Oriente Médio, Europa e Norte da África, estas cidades antigas continuam desempenhando papéis importantes no presente. Sim, elas continuam a sua vivência, o seu crescimento. Mesmo com os desafios modernos como guerras e urbanização, elas preservam seus patrimônios culturais e recebem visitantes que desejam se conectar com a história de forma tangível. Sim, é a grande verdade. Mas, meus amigos, neste vídeo nós vamos explorar as 7 cidades mais antigas do mundo. Sim, que é como um dos primeiros centros urbanos da história. Atualmente, Jericó é habitada por cerca de 20 mil pessoas e atrai turistas interessados em explorar as suas ruínas históricas, como um dos primeiros centros urbanos da história. É a mais antiga, a mais velha. Atualmente, Jericó é habitada por cerca de 20 mil pessoas e ela atrai turistas interessados em explorar
tudo que tem a história conta, tudo que existe, como Tel es-Sultan. O Tel es-Sultan é um sítio arqueológico que marca a antiga cidade. Está lá. Então vamos conhecer agora a cidade de Damasco, lá na Síria, com vestígios de ocupação entre 8.000 e 10.000 a.C. Damasco é uma das cidades mais antigas do continente, cidades habitadas lá naquele continente. Seu desenvolvimento como centro urbano começou por volta do ano 3000 a.C. E hoje ela se destaca como a capital da Síria. É uma capital hoje. Ao longo dos séculos, Damasco foi governado por diversas civilizações, passaram ao longo do tempo, incluindo arameus, romanos e árabes, moldando sua rica herança cultural. A cidade ela é conhecida por suas mesquitas históricas, como a grande mesquita de Omíades, e por seu antigo souk, que significa mercado, e continua sendo um ponto de encontro para a população local. Temos também Alepo, lá na Síria. Alepo é uma das cidades mais afetadas pela guerra civil da Síria. Ela possui uma história que remonta a milhares de anos, escavações arqueológicas. Sim, escavações que indicam que já havia uma ocupação na região há mais de 4.000 anos. Durante a antiguidade, Alepo foi um importante centro comercial da Rota da Seda, conectando o Oriente Médio à Ásia e também à Europa. A cidadela de Alepo, uma imponente fortaleza no coração da cidade, simboliza a sua resiliência histórica com o passar desses milhares de anos. Embora tenha sofrido extensos danos nos últimos anos, esforços de reconstrução visam preservar o legado de uma das cidades mais antigas do mundo. É uma das mais antigas do mundo. Na África temos Fayum, lá no Egito. Fayum é a cidade mais antiga do Egito e ainda habitada. Possui evidências de que ocupação desde 7.200 anos antes de Cristo ela já estava ali. Originalmente ela é conhecida como Crocodilópolis. Crocodilópolis era dedicada ao culto do deus Crocodilo, um deus pagão chamado Sobek, uma das divindades mais importantes da mitologia egípcia. É uma verdade antiga. Ela está localizada no fértil vale do rio Nilo. Fayum prosperou como um centro agrícola e religioso. E até hoje o canal Bar Yusuf, uma antiga obra da engenharia que liga a cidade até o rio Nilo. E ela continua a irrigar as plantações locais. Além de sua importância histórica, como todas essas que eu falei, Fayum atrai visitantes interessados em explorar o oásis de Karun e suas paisagens desérticas. Também no Oriente Médio, nós temos a cidade do quê? De Biblos. Biblos, lá no Líbano. Biblos foi fundada por volta do ano 5000 a.C. e desempenhou um papel crucial no comércio da antiguidade. Foi importante. Localizada no litoral do Líbano, a cidade era conhecida por quê? Por exportar papiro, material usado na escrita, para outras regiões do Mediterrâneo. Ela exportava papiro, o papel hoje chamado, o que lhe conferiu seu nome derivado da palavra grega para livro. Sim, Biblos, livro. Atualmente, Biblos é um importante destino turístico, com atrações como o Castelo Cruzado,
o Porto Antigo e uma série de templos fenícios que atestam a sua longa história durante esses milhares de anos. Sim, durante milhares de anos. Sua inclusão na lista de Patrimônio Mundial da Unesco destaca a importância cultural e histórica dessa cidade. Claramente, percebemos que grande maioria das cidades mais antigas e do Oriente Médio, e assim nós temos a cidade de Sidom também, lá no Líbano. Vamos lembrar de Sidom, eu estava esquecendo disso. Com uma ocupação contínua desde o ano de 4000 a.C. Sidom foi uma das cidades mais importantes da civilização fenícia antiga, conhecida também por sua habilidade em navegação e também no comércio marítimo. Eles eram exímios nisso. Sidom era famosa pela produção de corante de púrpura, extraído de moluscos, um produto altamente valioso na antiguidade. Os reis e rainhas se vestiam com isso. A cidade também possui uma longa conexão com figuras históricas, sim, que passaram por lá, como Alexandre o Grande, que conquistou a cidade em 333 anos antes de Cristo. Hoje Sidom mantém vestígios do seu passado glorioso, incluindo o Castelo do Mar, que é uma fortaleza construída pelos cruzados naquela época, e o tradicional souk, que eu falei, que atrai visitantes também de todo o mundo. Nós temos cidades antigas muito importantes. Jamais ao ocidente, na Europa, nós temos cidade também de Plovdiv, na Bulgária, considerada uma das cidades mais antigas da Europa. Eu disse Plovdiv, que tem evidências de habitação desde 6.000 anos antes de Cristo. São cidades históricas, antigas. Inicialmente, um assentamento dos trácios, Plovdiv tornou-se um importante centro durante o período romano. E ela era conhecida por seu anfiteatro bem preservado, e ainda é usado para apresentações culturais até nos dias de hoje. A cidade, ela possui um centro histórico charmoso, bonito, com ruas de paralelepípedos e casas coloridas do século XIX. Plovdiv foi escolhida como capital europeia da cultura em 2019, reforçando sua importância histórica e cultural no continente europeu, uma cidade antiga na Europa. Como vemos, nós temos cidades importantes, cidades antigas, que subsistiram durante o passar do tempo. Portanto, nós temos várias maravilhas no mundo de hoje, no mundo importante. Cidades que passaram ao longo do tempo e foram guerras, lutas, mudanças étnicas, tantas coisas que foram favoráveis e hoje ela se mantém ativa normalmente. Isso é muito importante. É muito importante a existência delas. Assim como nós vemos aqui as 7 maravilhas, o Cristo Redentor também é uma maravilha. Coisas antigas, pirâmides de Gizé, lá no Egito, é importante. Isso não foge, nós temos que preservar a nossa cultura. Nós temos que garantir o que foi no passado e que é o presente. O passado é o presente, tanto no contexto bíblico, como nos dias atuais. Nós temos que garantir e relembrar isso. E vou dizer uma coisa para você. Você não se lembra quem foi o seu tataravô. Você se esqueceu de quem foi aquela pessoa que fazia a linhagem cronológica sua. Portanto, você pode ter esquecido esse fator. Mas nós não podemos negar o passado. Nós temos que ver o que foi lá atrás, o que nos trouxe de positivo hoje.
E quando nós olhamos para essas cidades antigas, nós vemos ali um passado que várias culturas ali viveram naquela região. Portanto, meus amigos, eu te agradeço mais uma vez a sua participação conosco. O meu muito obrigado por você estar conosco. Curte, compartilhe o nosso canal, participe conosco, ajude-nos a crescer, inscreva-se. A gente precisa dessa motivação que você nos oferece, é você que nos oferece. O protagonista aqui não sou eu, o protagonista é você que curte os nossos vídeos, que mantém os nossos vídeos e dá um positivo nos nossos vídeos. Continue conosco e assim nós vamos agradecer a sua participação com um muito obrigado e que Deus possa te abençoar.